Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, nem poderá ser contra. Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Deus não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada nos poderá separar, nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar, nada nos poderá separar, oh, nada nos poderá separar, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Aleluia. Peço ao Santo Espírito, Senhor, opera, Senhor. Vem fazer falar como os teus oráculos, para que essa mensagem seja ela passada tal qual ela veio de mim, para edificação do corpo de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, estabelece o teu trono, seu Santo Espírito. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada eu posso fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. Opera, estabelece teu trono, passa-me falar como os teus oráculos, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas que saia toda aquela que é boa para promover vida, edificar, salvar, em nome de Jesus, para que o plano de salvação do Senhor para todos aqueles, para seu sacerdócio real, sua geração eleita, seja cumprido, em nome de Jesus. Amém. A paz e graça do Senhor seja convosco, amados. Estou aqui para falar, essa é uma mensagem apostólica para a favor das igrejas de Jesus Cristo. Esta manhã, madrugada, na presença do Senhor, então este Espírito de repente ministra-me. Fala ao meu povo para deixar de usar as redes sociais como método de divulgação do Evangelho. Fala ao meu povo para deixar de usar as redes sociais como método da divulgação do Evangelho. Deus então disse algo que é para mim, é privado, não é para eu divulgar, eu sinto muito, e Deus acrescentou: deixa o meu povo ir buscar-me, tal qual ele vai buscar o pão nosso de cada dia. O meu povo está acomodado, o meu povo está preguiçoso por causa da facilidade e acesso à palavra e não apresenta o seu corpo em sacrifício vivo no trono da graça do Pai. Não há reverência ao Espírito Santo. Há muitos ciúmes, competições, altivez por causa da audiência.
andam de vento de doutrinas, há aumento de lobos e mercenários nas minhas igrejas. Estes são alguns dos acães que entraram pelas minhas igrejas dentro com o avanço da tecnologia. Por causa das tecnologias, as minhas igrejas perderam privacidade e perderam o brilho primitivo. Eu urjo todas as minhas igrejas a voltarem às raízes e ao primeiro amor. Amados, eu não vou dizer, Deus urgiu-me a passar essa mensagem hoje. Eu gostaria eu mesma de interpretar muitas, mas pelo fato de vir de um ministério que já estou familiarizada com o termo vento de doutrinas, lobos e mercenários, e também lá tive a oportunidade de ver as consequências da introdução de tecnologias, o quanto afastou muitos servos que já eram idosos, mas não tinham conhecimento de tecnologia. E para ser muito sincera, eu também, não é que eu não tenha conhecimento, fiz vários cursos, mas não gosto de tecnologia, não aprecio tecnologia, prefiro tudo à mão, por isso escrevo muito, prefiro tudo primitivo. Quando preciso, claro que tenho que explorar, quando fui à universidade fazer advocacia, obrigou-me a ir more deep into it, a explorar mais a tecnologia, mas se o Senhor puder passar de mim o cálice da tecnologia, eu dispenso. A tecnologia trouxe muitas vantagens, aproximou famílias que não vinham há anos, não têm a possibilidade de se reencontrarem, mas a tecnologia juntou, e no tempo da pandemia a tecnologia veio em socorro das igrejas, mas o Senhor é quem vê as consequências do mau uso da tecnologia pelas igrejas, e é Ele quem sabe realmente o que qual é as consequências que realmente está a atingir as igrejas. Então, Acã é pecado. Já vimos ontem um exemplo em Josué 7, o que é Acã e as consequências dos atos daquele servo que estava debaixo da liderança do apóstolo Josué, profeta Josué. Ele não obedeceu, não reconheceu a autoridade no apóstolo Josué, não reconheceu a autoridade no profeta. Deus mandou e ele pura e simplesmente entendeu que se Deus falou a ele, a Josué, ele também, Deus fala a todos. Pois Deus fala a todos, mas Deus não lhe deu o mesmo dom que deu a Josué. Ele não foi escolhido para ocupar o lugar de Josué. Assim como o Acã se portou, há muitos Acãs dentro da Igreja de Cristo. Todos vêm e querem mandar nos líderes, querem que os líderes é que façam a vontade deles, e eles não vêm com a humildade para se sujeitar, para entrarem na visão e levantarem os braços ao líder para cumprir o plano de Deus na vida dele e na vida daqueles que Deus vai usar de nós como bênção, como um canal de bênção para então abençoar os outros, porque nós somos um canal de bênção, nós somos abençoadores. Então, o Acã, a atitude dele foi completamente errada, ele deixou a cobiça entrar no coração, e da cobiça deu lugar à mentira. Ele teve que mentir, ele teve que esconder os tesouros que ele roubou, que eram despojos proibidos por Deus. Deus disse: estes tesouros são anátema, constituem anátema, é abominação aos meus olhos, porque foram consagrados a ídolos. Então não tomem deste tesouro, porque é tudo anátema.
Então, o Acã decidiu que não era. Tal como, e assim fez o Saul, o Acã, e também o Saul fez igual. Deus se lembrou dos pecados do rei, o Abimeleque, e quando levantou Saul, Deus então disse: agora eu me lembrei do que Abimeleque me fez. Vai lá e elimina todos, não deixa ficar ninguém, e não tome de lá despojos nenhum. Mas quando chegou lá o Saul e os exércitos, o Saul decidiu tomar o rei Abimeleque como refém. Claro, é o rei, lá está, é o que as igrejas estão a fazer, não é? Isto é Acã. O Acã é pecado, o Acã é anátema, para eu dizer assim, porque foi assim que Deus me falou. A minha igreja está cheia de Acã. Então, levou-me então a ver o que é Acã. Então, eu descobri que o Acã é pecado, é anátema. A igreja do Senhor está cheia de anátema, está cheia de pecado. Então, o Saul decidiu tomar das boas vacas, não é? Do melhor gado. E quando apareceu o profeta Samuel, que Deus mandou ungiu, que gostava muito dele e orava muito para que Deus não o penalizasse, mas foi lá avisá-lo que Deus viu tudo que ele fez, mas mesmo assim o profeta apareceu, ele com a cara de lata: olha que eu fiz tudo que o Senhor me mandou, grana lata, e fez tudo o contrário, e é mentira. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, ele é todo soberano. Então, e isso assim está as igrejas do Senhor. Ventos de doutrina, você pode ver um pouco acerca de ventos de doutrinas, Efésios capítulo 4, versículo 14 a 15. Tanto o vento de doutrina traz muita instabilidade. Aliás, é o que eu tenho pregado. O Senhor só veio confirmar que tudo aquilo que eu tenho pregado, eu não posso, para que eu não me sinta entristecida com tudo aquilo porque às vezes a pregação do Senhor é dura, amados. Mesmo os discípulos, quando estiveram com o Senhor, com Jesus Cristo, ele quando pregou, ele disse: com uma pregação desta tão dura, quem se salvará? Quando ele disse que é o jovem rico que negou a ir vender as riquezas todas para vir seguir a Jesus. Eles disseram que porque os jovens já praticavam os mandamentos todos, mas tinha idolatria no coração, tinha amor ao dinheiro, tinha o mundo dentro. E como Deus, que sonda os corações, esquadrinha os giz, viu que ele tinha o mundo, ainda não se tinha despido do eu. Então disse: porque todos aqueles que quiserem vir após Jesus têm que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e vir após Jesus. Então ele não se tinha negado a si mesmo. Então Jesus pôs na prova: olha, queres ter direito à salvação e vida eterna? Então vende tudo que tens, vem após mim. E ele entristeceu-se porque tinha muitas riquezas, então tinha idolatria no coração. Então a riqueza era o Deus dele. Então por isso aqui Jesus disse que mais fácil será um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma pregação dura, mas o que Jesus estava aí a dizer? Ele estava a dizer das portas estreitas, das passagens estreitas. Largo é o caminho para a perdição, e são muitos que entram por ela, lá em Mateus 7. Então o rico estava nas portas largas, mas ele desejou salvação e vida eterna, então ele tem que entrar pela porta estreita. A porta estreita exige sacrifício. Sacrifício de quê? Abnegação. Tal como Paulo fez, não é? Ele negou a si mesmo, ele negou o pecado, negou o mundo. Por isso é que ele disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Por isso é que eu fiquei bastante abominada com certas pessoas, até põe no WhatsApp: não vivo mais eu e Cristo vive em mim. Quando tem a idolatria no coração, quando não faz, quando nem lembra o bem que se lhe fez, nem pega no telefone para ir visitar um familiar que tanto bem fez, pelo fato da vida agora melhorou. Aqueles que ajudaram para que a vida desse uma volta, está na posição de honra, não é? Porque Deus ama a prosperidade de todos. Quando não se lembram mais
de como estavam na penúria, daquele irmão ou daquele familiar ou daquele amigo que deu a mão e que você conseguiu sair daquele sufoco, está agora aqui, está na bonança, glórias a Deus, e você não se lembra mais deles, não é que você deva nada a ninguém, porque cada um tem a sua chamada, mas a gratidão e é uma virtude que Deus se agrada muito, e a gratidão traz união entre amigos, entre irmãos, entre famílias, entre todos, não é? A gratidão traz união, e você a todo tempo não pratica nem o primeiro nem o segundo mandamento, mas pelo fato de você estar crescendo um bocadinho espiritual, estar a conhecer a palavra, já te dá o direito de dizer que não vive, mas Cristo vive em ti. Não, lava a boca com sabão, lava o corpo, lava o coração, lava a alma. E depois então diga isso porque o apóstolo Paulo, ele realmente estava crucificado com Cristo. Não vivia mais ele, Cristo vivia nele. Ele, por mais que quisesse fazer a vontade dele, ele estava impedido o Espírito não o deixava. Por isso é que ele disse, o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Não é? E eu me coloco nesta posição, mesmo que eu queira fazer a minha vontade, eu não posso, porque o Espírito não me deixa, porque eu estou crucificada com Jesus Cristo, não é? Ele me revestiu e então eu tenho que se vigiar à vontade dele, porque senão nada dá certo e eu me condeno a mim mesma, porque condenaria eu a mim mesma, porque condenaria eu os meus filhos, porque condenaria eu a um povo que ele tem preparado para mim. Qual é o testemunho, qual é a moral que eu estaria a dar cada vez que eu subo o púlpito e prega? Então não façais, não diga aos outros para fazer e a todo tempo a gente não faz, não. Quando Deus derrama a visão é primeiramente para nós. Nós temos que recebê-la, corrigir-nos, deixar que o Espírito fale, lave, purifique, santifique, regenere, e então a gente vai com fé e confidência para produzir obras, para então fazer a vontade de Deus. Então o vento de doutrina traz instabilidade espiritual, traz desperdício de dons, segundo Deus diz, traz desperdício de dons, porque o povo não põe os talentos aos pés de Deus para o servir, não nascem de novo e vivem nas trevas, e Jesus, quando vier, não sobra. Ora, uma igreja online vai privar todos aqueles que não têm acesso, ela pode estar a pregar um bom evangelho, ela pode ser uma igreja online viva, mas vai privar o crente de muitas coisas, porque a igreja de Deus foi feita para ser física, não online. O online é conveniência. É conveniência, foi o Senhor que disse, online é conveniência, online é para nós fazermos a publicidade da igreja, o endereço, as reuniões, e por certas exortações, escrito, ou mesmo uma passagem, um evangelho pequeno ali ou outra, mas Deus está a proibir as igrejas de passarem as reuniões na íntegra. Deus está a proibir as suas igrejas de passar as reuniões na íntegra. Deus quer privacidade em primeiro lugar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu estou muito feliz por causa de algo que Ele me disse. A unção de Deus está a dizer, a unção de Deus é neste lugar. A unção de Deus é neste lugar, o Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é neste lugar, o poder de Deus neste lugar, o poder
poder de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para me dar vida. O Espírito de Deus está presente para me curar, fortalecer e me encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu louvo, eu me está a ouvir. Eu te amo, Senhor. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Peço perdão. Um momento em privacidade com o Senhor, mas está online. Você receba também o poder de Deus. A unção de Deus, ela quebra o jugo. A unção de Deus, ela quebra todo o jugo do homem, do inferno, de trevas e da maldição. Um crente sem unção é um crente sem a armadura de Deus. Um crente sem unção é um crente derrotado. Um crente sem unção é um crente nas trevas, é um crente morto. Então você busca a unção de Deus. A unção de Deus vem com várias formas, vem com comunhão com Deus, vem por meditar, vem por muita reverência, vem por honrar a Deus, vem por servir a Deus na sua casa, vem por perdoar os pecados do teu irmão, vem por você louvar muito a Deus, vem por você fazer o bem, praticar a palavra, vem por você fazer cumprir o primeiro e segundo mandamento, sem o qual ninguém vê a Deus. A unção vem com a santificação, vem com consagração, vem com a renúncia ao pecado, e Deus se agrada de você. O teu cheiro, o teu louvor chega ao trono da graça do Pai e ministra, chega lá com um cheiro suave, e Deus se agrada, e Ele desce do seu trono e manifesta, e é essa unção tão boa, tão doce, tão única da presença do Pai, que de todos crentes devem ter sede, e é isso que Deus quer que as suas igrejas tenham, sede do poder do Espírito Santo. Então, eu deixo só esta mensagem, esta parte, porque Deus ainda fala um pouquinho mais aqui. Eu fui entrar eu entrei em juízo com o Senhor. Quando o Senhor me falou, eu entrei em juízo com o Senhor, porque o Senhor sabe que eu não gosto não gosto muito de redes sociais, não gosto, não me simpatizo, não sei lidar com redes sociais, é tudo onde Deus nos acuda. Mas, eu perguntei-lhe, e às vezes tenho mesmo muita necessidade de estar a sós, mas Ele me obriga a pregar online. E claro que eu entendo a natureza, porque se Ele tem uma mensagem para passar às igrejas, ora, eu aqui com os meus irmãos não vou conseguir passar, a mensagem não vai chegar às igrejas, não é? Então, quando foi a pandemia, eu tinha desistido, eu preguei, mas depois já não queria mais estar online, e comecei só a escrever, e Ele entristeceu-se muito comigo. Então eu tive que, e Ele tem estado a argumentar comigo que eu tenho que vencer esta parte, porque não é a minha zona do conforto, e não é fácil para mim. Eu tenho que deixar, é um exercício, é muita oração para depois estar aqui e apresentar o meu rosto a você. E então eu entrei em juízo com Deus. Por que eu tenho que pregar sempre online, mesmo quando não tenho uma mensagem para as igrejas? Por que eu tenho que entrar e pregar online? E então eu divaguei pelo método, não é? Eu divaguei com Ele, entrei em juízo, divaguei pelo método que Ele mesmo me guiou pelo Espírito, e funcionou estrondosamente. Nós somos, os pensamentos de Deus são tão altos, amados, lá em Isaías 55, são tão altos que Deus, tentamos entender Deus, mas nós nunca entendemos Deus. Com Deus obedece e entende depois. Se Ele quiser explicar,
mas o que vai acontecer depois é se somos abençoados e até galardoados, porque obediência traz bênção. Por isso é que ele me disse, não preocupa com mais ninguém, obedece tu a mim, e eu vou lidar com cada um segundo as suas obras e a sua fé. E então o Senhor exorta a todas as igrejas a limitarem então o número de cultos, de reuniões online, de uma forma básica, informar, exortar, mas não a reunião em completo. E Deus então respondeu-me que o trabalho que desde que ele tem usado de mim para profetizar as igrejas e os governantes é para eu falar os problemas. É para que as igrejas vejam os problemas que estão dentro delas e que elas não estão a ver. Então eu tenho profetizado, eu tenho falado problemas que Deus está a ver, mas que as suas igrejas não estão a ver e que acham que estão muito bem e que estão salvas. E Deus está a dizer que não. Deus está a dizer que Deus disse que se vier, mais de metade das suas igrejas não sobem. E contudo, elas estão ensoberbecidas, acreditando que se Jesus vier, elas vão subir. Mas não vão subir. Ele disse que há muitas que estão bem, são igrejas amadas. A alma dele tem prazer. Mas há mais do que metade não estão bem, e se ele vier, não vão subir. Eu me lembro até aquilo que Deus, a profecia de domingo, que ele me falou, diga isto às minhas igrejas, vós escarneceis de mim, ide após outros deuses, abominai a minha alma e ainda clamam pela minha misericórdia. Aqui isso que eu entendo é, nós pecamos tanto contra o Senhor, de todas as formas, e ainda quando coisas más acontecem, nós vamos diante de Deus clamando misericórdia para que o Senhor nos livre. Como é que o Senhor vai nos livrar quando nós temos Coacã dentro de nós? Como é que o Senhor nos vai livrar? É aí que se aplica Isaías 59. E Isaías 58, versículo 9 também aplica. Clama a mim e eu te ouvirei. Mas se tirares do meio de ti o jugo, o estileiro dele falar vai dar. Então Deus não vai. Em Isaías 59 está ali bem explícito. Eu não tenho meu ouvido agravado para não ouvir as tuas orações. Não tenho a minha mão colhida para não abençoar. Mas por causa das vossas iniquidades, multidões de iniquidades, isso que faz separação entre mim e vós. E as orações não são ouvidas. E clamamos, e clamamos, e clamamos, e a todo tempo a resposta é tão simples. Santifica-se. Santificação. Negar o pecado. Porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para tirar o pecado do mundo. Então nós não podemos estar a pisar sempre no sangue de Jesus. E Jesus disse, chega, porque eu estou às portas. Aquele que não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aquele que não negar o pecado, aquele que não debruçar, consagrar, para dar lugar ao novo nascimento, para nascer de novo do Espírito, não verá o reino dos céus. Vai ficar para experimentar a grande tribulação. Mas isto tudo que ele está a fazer, ele está a evitar que as igrejas dele experimentem a mão potente do anticristo. Isto é a misericórdia, é o amor dele pelas igrejas. A vós hoje vos digo, limpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos, para a salvação da vossa alma. Ora, a solução é esta, arrependimento das obras mortas. Nós temos a solução. Então, há muitas igrejas que têm se levantado sem a permissão de Deus. Há muitos pastores que estão consagrados, mas que não é suposto estarem consagrados ainda. Têm que ser bem treinados, têm que ainda capinar muito terreno e estão à frente de uma igreja sem supervisão sem supervisão dos líderes, e a todo tempo muita coisa está a acontecer. Há muitas igrejas que foram levantadas com permissão dele, com consentimento, com selo,
mas que também por causa da multidão da iniquidade esfriou, o amor esfriou. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 ou 14, 24, 12 ou 14, senão por causa da multidão das iniquidades, o amor de muitos se esfriou. Então, a resposta que eu tive de Deus, porque que eu tive que pregar online, porque que eu tenho que pregar online, e Ele me disse, tudo, a posição que eu ocupo no corpo de Cristo é para exortar as igrejas. Eu sou um vaso, é Ele quem vai fazer o trabalho. Eu sou ele só quer a minha boca, não é? E todos os meus membros para eu entrar, ou então ouvir as mensagens e passá-las tal qual elas vêm em mim, e como o Espírito se manifesta a mim, vai descrever o estado da alma de Deus. Se eu gritei muito, então Deus está irado. Se eu não gritei muito, olha, vocês vejam lá como é o estado da alma do Senhor. Então, ele disse que ele falou problemas e origens dos problemas que as igrejas estão a padecer. Apostasia. As igrejas que estão mal estão em apostasia devido à extrema corrupção dos últimos tempos, multidões de iniquidade. Então estão a perecer. Mas ele diz que ele ama as suas igrejas. Ele não quer perder nenhuma. E a correção é o amor dele. E eu até disse ao pai, mas pai, o pai disse aqui que a alma do pai não tem prazer. Mas se não tivesse prazer, o pai se calava, já não dizia mais nada, era só... Tivemos ali uma partezinha. E eu disse, não, a alma do pai tem prazer porque quer salvar. E quando ele disse, pois, eu corrijo todos aqueles a quem eu amo. Então a alma ainda tem prazer, quer salvar, quer resgatar, quer levar para o seio do Abraão. Então a alma tem prazer, pai. Mas ele está abominado com quantidade de horrores que têm acontecido dentro da igreja, a pedofilia, as traições e tudo o que aconteceu, que ele me levou a profetizar, coisas que aconteceram aqui, ele quis que eu pusesse online, que falasse, muitas das vezes não quis, ele disse, vai e pregue, e isto é para demonstrar aquilo que está acontecendo nas igrejas, tudo o que aconteceu aqui, na liderança, que ele me levou a falar publicamente, é o que está acontecendo em todas as igrejas. É incrível como o nosso Deus funciona. Ele não disse que tinha esse propósito, tinha esse efeito. Uma das coisas que muito me entristeceu, aliás, é o que mais me entristeceu, não foi nada, foi a serva que realmente meu coração foi consagrada, não é? Ela já não está cá, que pela profecia Deus mandou convidar o outro servo. Vocês podem ir lá na página da igreja, está lá abertamente os nomes deles, e aquilo foi uma traição tal, foi uma facada no meu coração, aquilo foi mesmo, e então quando eles foram, eu senti uma tristeza tão grande, depois de exortar e a ver que este casal cometeu um pecado, um acaso tão grande contra Deus, e saber que eles iriam colher o fruto, mas independentemente disso, era já nós tínhamos uma ligação tão próxima uns com os outros, de uma união, um amor genuíno de irmãos. Eu tinha todos como filhos, um carinho muito especial que eu tenho por cada um deles. E a receber essa facada tão grande nas costas, no coração, tudo quanto é lá, eu senti uma tristeza muito grande quando essa jovem se foi, e Deus veio logo ao meu socorro. Liberta o perdão, Ana. Veio logo ao meu socorro. Perdoa, Ana. Deixa o resto comigo. Perdoa, Ana. Ele falou mesmo muito claro. Ora, o diabo não vai dizer ninguém para perdoar, pois não. O diabo quer que andemos a rixas uns com os outros, que a casa cai, que apartamos uns aos outros, nos matemos uns aos outros. Mas Deus, Ele na mansidão, de uma voz tão mansa, tão humilde, Ele perdoa, Ana.
deixa o resto comigo, eu estou no controle. E eu perdoei mesmo, mas ele me levou a expor o caso, ele levou-me a expor o caso publicamente. Eu não fiquei muito contente, porque eu subi com uma pregação e ali falei, mas foi uma pregação em peras. E depois eu vou falar com mais senhor, mas por que isto assim? Ele só me diz, eu estou no controle. O que eu faço hoje, tu não entendes, Ana, vais entender depois. Então, ele me diz que a resposta tudo aquilo que saiu da minha boca em todas as pregações é para todas as minhas igrejas, não, são problemas e origens. São aquéis que estão nas minhas igrejas. São os problemas e origens destes problemas que as minhas igrejas estão a enfrentar hoje. E é para todas as minhas igrejas entenderem como é que devem e como não devem liderar as minhas ovelhas. Como que devem e como então esta igreja não só expôs os problemas das igrejas, trouxe ao descoberto o que as igrejas realmente estão a fazer pela vontade do Senhor, e ele diz que isso é nudez dele, há uma pregação lá em que ele cirou muito, que nós ficamos aborrecidos quando falam mal de nós, e a todo tempo nós servirmos um Deus que é uma figura pública. E quando ele exorta a santificação, sede santos porque eu sou santo, sede obedientes porque eu sou soberano e todo-poderoso, é porque ele sabe consequências que se nós não obedecermos, o que é que vai acontecer? O nome dele será vituperado e ele vai ser, a nudez dele vai ser exposta e o inimigo ri-se. Então, foi uma pregação e tanto que eu entendi um pouco disso. Uau! Realmente, quando nós pecamos, nós expomos a nudez do nosso chefe. É como o filho não é educado pelos pais e quando crescem entra no vandalismo, entra nas drogas, entra na prostituição, no roubo, no gangues. O que é que está a fazer? Qual é o testemunho dos pais que está a dar? Mesmo que os pais não tivessem educado e exortado, mas o nome do pai vai ser manchado, o nome da mãe vai ser manchado, o nome da família, porque o testemunho dos nossos filhos são espelhos da nossa casa, do nosso rosto. E nós, como discípulos de Jesus, somos espelhos dele. E por isso, quando ele me levantou, como me consagrou apóstola, amados, vocês não sabem o que vai aí nos bastidores. Eu, como tinha separado para poder ter vigília, entender qual era a vontade dele para esta igreja, porque eu só estava a fazer, mas não sabia por onde, os ventos estavam a soprar, eu não sabia para onde ia, então eu disse, não, eu tenho que buscar agora Deus para saber o que é que Deus quer que eu faça. Eu não posso estar a construir, de repente, quando ele me deu um sonho, então, através desse hoje, ele disse, não, eu vou parar para buscar a face do Senhor, para saber qual é a vontade do Senhor para esse ministério. Foi aí que ele então me ungiu e disse que o ministério é apostólico, e depois ele me deu a mensagem para pregar para os governantes. Eu escondi, eu não preguei, eu fiz como Jonas, e depois ele me deu um sonho em que ele me tirou o galardão, então mostrou-me, se tu não pregares para os governantes, não vais perder o galardão. Eu disse, ai meu Deus, não vou ser como Jonas, vou pregar já. E foi aí que comecei então a profetizar, a pregar online, porque eu não pregava, eu pregava só para as pessoas aqui e não pregava online. Então, eu chorei muito. Acho que foi 2 semanas depois de eu começar de eu ser consagrada, eu disse, ai Senhor, isso deu-me um tumor tão grande. Como é que uma apóstola, o Senhor está a levantar-me como uma apóstola é uma figura pública. Como vou eu ser uma figura pública quando tenho eu a cana dentro da minha casa, Senhor? A minha filha, eu pus, é um caso público, não é?
ela tem gostos sexuais lésbicas, sei lá o que é aquilo que é, não é? Como é que eu vou representar o meu Senhor tendo a cá na minha casa, Senhor? Amados, se tristeza matasse, eu estaria morta. O quanto que eu chorei, perdi a direção, eu tinha assim as mãos cruzadas e só chorei. Ele estava sentado à frente de mim, ele só me consolava. Tudo vai mudar para melhor, Ana. Tudo vai mudar. Eu estou no controle, não te preocupes. Ele só me ministrava hinos que para não me deixar mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, para eu andar pela fé. E outro hino que ele me ministrou é: basta crer se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio te preocupa. Todas as músicas de encorajamento, o Espírito ministrou-me naquele, mas eu estava inconsolável. Eu fiquei molhada de babas e raios. Porque como é que eu vou representar ao meu Senhor, tendo eu portas abertas na minha casa? Por isso que eu fico muito indignada. Ontem fiquei mesmo muito indignada com comportamentos nossos. Eu disse: Senhor, puxa, a forma como Deus se humilha, amados. Deus vem até aqui ao nosso nível. Jesus Cristo, Ele é tão humilde, tão manso, tão bom. É esta bondade. E de repente, não sei o que me deu, não sei se foi o Espírito. Estávamos a interceder e aconteceu algo. Eu virei-me para o altar e disse: Senhor, poxa, por que nós somos tão maus para Ti, Senhor? Quando Tu és tão bom, por que somos tão altivos, somos tão maus, tão arrogantes? Nós, ao invés de corrermos atrás de Ti e humilharmos-nos, porque nós carecemos do Teu perdão, Tu vens atrás de nós para ganhar o nosso coração. Quando Tu és o Senhor, Tu não precisas, Tu podes matar todos, Senhor. Eu disse mesmo ao Senhor: por que Tu não aplicas aquilo que Tu aplicaste a Safira e ao Ananias, para que as Tuas igrejas tenham temor? Se cada igreja, Senhor, Tu inspirares nem que seja eu, não me importa, Senhor, nem que tenhas que usar de mim como um cobaia, não me importa, mas para trazer honra, trazer temor, trazer revivamento e salvar milhões, por que não trazes, Senhor? Porque é o desrespeito, a insubordinação, a arrogância, a soberba do povo é tão grande que entristece o meu coração, amados. Perante um Deus tão bom, perante um Deus tão longânimo, perante um Deus tão bondoso, perante um Deus tão misericordioso, perante um Deus que o coração dele tem um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas que nunca falha. Tal é a fidelidade dele, que vem com a força, vem com o poder desse amor e opera na misericórdia do Pai. Nós não temos misericórdia uns para com os outros, mas Ele tem misericórdia para conosco. Ele vai até o extremo para ganhar uma alma. Ele deixa as 99 e vai até os extremos para ganhar aquela ovelha que se afastou e ainda rebela-se contra ele. Como um pato bravo, comporta-se. Já não é ovelha, é um pato bravo, achando que está bem, não aceita a cura, não aceita a libertação, que é o amor de Jesus. A cura, a libertação é o amor, é o milagre dele, é o jeito dele de amar-nos. E nós rebelamos, nós não reconhecemos a autoridade, nós não reconhecemos Deus quando Ele aparece, porque queremos sempre tudo do nosso jeito, queremos tudo da nossa maneira, duvidamos. Só pelo fato de nós estarmos a viver os últimos tempos em que muitos falsos profetas estão se a levantar. A igreja não tem fé, a igreja perdeu fé, tornou-se incrédula. E ainda diz que eu tenho muito fé, tem nada.
Olha os discípulos, quanto tempo ficaram com Jesus Cristo. E Jesus Cristo apareceu, nem creram. Quem é você que nunca ouviu e a dizer que você crê? A fé vem por ouvir, ouvir, e é liberta por palavras. Se você por palavras, isso quer dizer, se você ouvir e pratica, é fiel para com Deus, em buscá-lo, em fazer a vontade dele. E se você assim o faz, você torna-se amigo. Então, sendo amigo de Jesus, você está num lugar que excede a todo o entendimento. O céu é o limite para a tua fé. Então, eu deixo isto. Depois eu vou completar. Não tenho isto mais para dizer. Então, tudo aquilo que sair da minha boca em todas as pregações é para que todas as minhas igrejas entendam como é que devem e como não devem liderar a minha igreja. Tudo foi problemas e suas origens e respostas a estes problemas. Está tudo ali. E depois então eu entendi porque que ele, agora eu entendi porque que ele disse para fazer os cursos de novos convertidos, cursos bíblicos de novos convertidos e cursos de diácono, que é para servos, para pôr online. Então, o que aconteceu? O desejo dele para limitar as pregações online, todas as igrejas, cada uma conforme a sua medida, devem pôr cursos online para que as pessoas que quiserem, então acompanhem o curso para dar oportunidade ao novo nascimento. Porque todos aqueles que ouvirem, se tiver uma sequência de pregações, de arrependimento de obras mortas, escatologia, a vinda de Jesus, tudo numa sequência, disciplina no ministério. Então as ovelhas do Senhor facilmente se convertem genuinamente. Então quem vai fazer isso? Quem vai fazer a sua parte é o Espírito Santo, quem vai confirmar. Então Deus não quer as pregações, as reuniões online. Ele não quer. Ele não quer, que ele diz que online não é igreja. A igreja tem que voltar à era primitiva. Temos que pôr os nossos corpos em sacrifício vivo. Ele disse, ide. Ele não disse online, vai por mim. Ele disse, ide, larga o embaraço e vai. Tu fostes poderoso, e ele diz, tu fostes poderosamente usado por mim para corrigir todas as minhas igrejas. Ele é quem corrigia, não eu, não tenho poder para isso. Para corrigir todas as minhas igrejas, aquelas que se tomam pelo meu nome, aquelas que estão fracas, aquelas que estão caídas. Então muitas estão boas, não precisam disto. As que estão bem não precisam disso, mas há muitas que estão fracas, caídas, em apostasia. Então ele se usou de mim para corrigir. Ele diz, não foste tu, Ana, quem corrigiste, fui eu. O Senhor das suas igrejas, ao qual eu tenho a proeminência, é que corrijo a todas as minhas igrejas que estão muito enfermas. Eu amo todas as minhas igrejas. Vós sois a minha geração eleita e eu quero levar a todas. E então eu aproveitei nesta e mais uma vez e perguntei, Senhor, o dízimo é bíblico? Ele disse, o dízimo foi bíblico, deixou de ser por causa da corrupção. Ele aboliu os dízimos. As ofertas são bíblicas e ele proverá. Porque todas as igrejas estão a contar com o número de crentes que têm, o número de, já contabilizam o número de dízimos que já tem, já ficam a esfregar as mãos. Mas agora tem que viver pela fé. Os irmãos dão as ofertas, consoante aquilo ele puser no coração, e Jesus Cristo disse, ele proverá. Igreja minha não fica debaixo do fogo. Não anda pela igreja minha, não anda pelo vale da sombra da morte, porque eu estou no controle, assim disse ele. Resumindo, ele diz que já falei acerca de Acã ontem, tenho umas notas para colocar, se tiver tempo coloco. Diz que tirar o Acã, solução
para as igrejas de Cristo. Tirar o Acã, remover o pecado, o anátema que está dentro das igrejas. As igrejas têm que deixar de ser permissivas, têm que começar a corrigir, têm que parar de ter medo de corrigir para perder as ovelhas. É ele o pastor que vai buscar as ovelhas, é ele quem vai contender, é ele quem vai lidar com todas elas. O nosso trabalho é pregar o verdadeiro evangelho, não é estar a apacentar os demônios, porque isto não vai trazer arrependimento genuíno das obras mortas para produzir frutos de justiça para que o Senhor possa salvar. Então, tirar o pecado primeiro, tirar o Acã. E qual é o Acã? É o orgulho, a soberba, a traição, a arrogância, a altivez que leva à rebelião, os ciúmes, a inveja, que são o maior Acã em operação nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele assim o diz. As igrejas têm que atentar para Josué 7, têm que atentar para acho que está é a história do Saul, onde é que está? Está em Samuel, não sei se já não me lembro se é primeira de Samuel ou segunda, creio que é a segunda. Hebreus capítulo 12, capítulo 1 e 2, que largar o embaraço, largar tudo quanto é roda dos escarnecedores, conselho do ímpio, largar e pôr os olhos no Senhor Jesus e correr a sua carreira para tomar posse da coroa da vida. Promover união, igualdade, diversidade e inclusão nas igrejas do Pai. Tem que parar com as discriminações nas igrejas. Não pregar apenas amor, porque o amor basicamente é apaixonar de uma forma que agrada a todos, porque ninguém quer ser corrigido, mas Deus não salva ninguém se não for corrigido. Deus não pode acrescentar sabedoria, Deus não pode instruir se não for corrigido. Então o vaso tem que estar vazio para poder encher do novo. Jesus Cristo, ele é novo, é o novo mandamento, nova aliança. Então temos que tirar o velho, o homem, para revestir-nos do novo homem que se reveste com o espírito de humildade e mansidão, não é? Que é o João 3,30, diminuir para que Jesus Cristo se faça grande. Ele não vai pôr um vinho novo num outro velho. Então temos que deixar o velho ir e deixar que o novo tome parte. Portanto, não pregar apenas o amor, porque ele corrige a todos a quem ele ama. Pregar arrependimento, pregar amor, pregar fidelidade, pregar misericórdia, pregar justiça, pregar o juízo de Deus. Pregar o juízo de Deus, porque Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça e Deus do juízo. Todos só querem o pacote cor-de-rosa do amor, mas atentem, porque o pacote do amor, a misericórdia do Senhor tem um tempo. Há de chegar o tempo de justiça e tempo de juízo. Então esses pacotes todos são para incluir dentro do amor do Senhor. Não é para ficar de fora, tem que incluir todo dentro do pacote do amor. Temos que operar, Deus ele urge as suas igrejas a operar no espírito do amor. Lucas 9, versículo 50 a 56, em que ele pergunta, ele indignado pelas atitudes do apóstolo, do discípulo Pedro e João, ele perguntou: vós não sabeis de que espírito sois? Então lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6 tem a resposta: qual é o Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do nosso Mestre, pela qual nós somos discípulos. É o Espírito do amor que clama a Papai. Então é esse Espírito que todas as suas igrejas têm que operar, e ele urge as igrejas a operarem no Espírito do amor para promover a unidade da fé. João 17 é a oração que ele fez a favor de todos os discípulos. Ele diz: Pai, assim como nós somos um, faça-os também um. Todos aqueles que tu me deste a mim, Senhor, eu não deitei fora nenhum, mas faça aqueles que todos sejam um, cada um no seu lugar, não é? Mas respeitando uns aos outros, orando uns para os outros, perdoando uns aos outros, desejando que tudo vá bem uns aos outros.
Aplicar a disciplina no ministério. As igrejas têm que aplicar a disciplina no ministério. O povo tem que renunciar ao pecado. O povo tem que entender que a igreja é o lugar para dar paulada no pecado e que não pode permitir, porque com o pecado não vai subir. O papel da igreja é ajudar os irmãos nas suas fraquezas, sermos longanos. Pregar o verdadeiro evangelho é que vai ajudar a largar o pecado. E que Deus diz para que nós, para as igrejas, reverem as cartas, as sete igrejas, e ser imitador da igreja que agrada a Deus. Então, lá é Apocalipse, capítulo 1, Deus se manifestou, Jesus Cristo se manifestou ao servo, ao apóstolo João, e ele para profetizar então as igrejas todas. E ele diz aqui, a revelação de João, Apocalipse 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então isso é para você, é para mim, é para todos nós, somos igreja de Cristo. Examinar cada igreja, a dedicação a cada carta de Jesus Cristo pediu que ele enviasse a cada igreja. As 7 igrejas estavam na Ásia. Então você vai procurar nestas igrejas qual é que você quer ser parecido com. Ora, o Senhor intitulou o Ministério Apostólico Elijah Shine com a igreja de Filadélfia. Está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 a versículo 13. Então, eu sou a igreja de Filadélfia. E você, qual é que você é? Então, tem que buscar para que Deus também te revele onde é que você está se posicionado. Se você é igreja de Sardes, então você está em maus lençóis, porque Deus intitulou a antiga igreja Maná, estão de serviços e estão na alta. se eu os conheço, é assim, não é? Mas eles são a igreja de Sardes. Não é? E o que diz a igreja de Sardes? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e os sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Portanto, eu pus aqui a revelação que ele me deu, escrevi até aqui. Jesus não confessa as nossas igrejas diante de Deus, as obras das nossas igrejas diante de Deus, se estamos em pecado. O nome desta igreja não fica escrito no livro da vida. Aquele que não faz a vontade do Pai não é digno de mim, diz ele. Então lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você tem que ver se você é esta, ou se você é a de Filadélfia. Você lê e vê então em que pé você está. Entra em juízo com o Senhor, busca a sabedoria, busca, Senhor, em que estado está a tua igreja. Senhor, tu és o que mostra-me, Senhor, o que é que eu tenho que mudar, o que é que o povo tem que mudar, o que é que temos que fazer mais, Senhor, se temos que jejuar mais. Jejuar é bom, ele se agrada, mas a obediência é melhor ainda que jejuar. O jejuar sem obedecer é igual, é nulo. Então não jejua, obedece. Se você obedecer, é o maior jejum que você vai fazer. Agora você obedece e ainda jejua, é uma bomba.
é uma bomba, é muitas estrelas lá no céu. Então, ore, busque, bate, obedeça, sujeite e jejue. E continuando, para dar lugar a Deus, de trazer isto tudo ao fazer, é para dar lugar a Deus, para trazer o reavivamento à terra, continuar a combater o bom combate da fé e do amor, guardar a fé até por uma coroa trocar. Deseje a grande Deus, que Deus está a urgir as igrejas para desejar a grande manifestação do poder do Espírito Santo, como no tempo de Pentecostes. Jesus Cristo prometeu e eles ficaram ansiosos, desejando para eles não saíram enquanto não receberam o Espírito da promessa, e quando receberam foram todos cheios do Espírito Santo. Então deseje um derramamento assim. O Espírito me disse para que nós desejemos um derramamento muito grande. Eu sempre desejei isso. Eu quero ver milagres, eu quero ver milagres de boom nas igrejas de Cristo. Não importa, mesmo se na minha não houver, aqui se não houver, eu se ouvir que numa há, amados, louvado seja o nome do Senhor, porque a minha missão é desejar que tudo vá bem a todas as igrejas de Cristo, como profeta, tal como esta foi a missão do apóstolo João, não é? E eu estou aqui a complementar ao vivo. Ele escreveu, deixou a profecia, e ela está-se a cumprir, amados. A profecia que o apóstolo, Deus deu ao apóstolo João, está-se a cumprir. Ela está-se a cumprir. Você abre o olho, levanta e brilha. Levanta-te e brilha. Nós não estamos nos tempos de brincadeira. As coisas estão a ficar sérias. Jesus Cristo está às portas. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Sede obedientes, porque eu sou soberano e todo-poderoso. Honra-me a mim, e eu honrarei com salvação e vida eterna. Aquele que estiver limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que estiver sujo, suje-se ainda mais. Então ouça aqui o Espírito diz às igrejas, e eu oro, meu amado, para que tudo realmente vá bem, e você, a tua igreja, aquelas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo, a tua igreja eu sou você, sou eu sou você. Então eu vou continuar a batalhar, vou continuar a orar. Jesus Cristo diz, Ana, ajuda, ora pelas minhas igrejas, mas você também tem a obrigação de orar para todas as igrejas, como irmãos em Cristo, na unidade de fé, para que todos nós subamos com Jesus Cristo. Amém? Ele está às portas. Ele está às portas. Isto não é brinquedo. Eu tenho visto cheias, amados, que tem acontecido. O meu coração tem se entristecido muito. Na Índia, tem sido uma coisa mesmo que entristece o coração. Nos outros países, se nós não vemos finais dos tempos aqui, então, e tudo isso porque é o pecado. É o pecado que entrou no mundo. Jesus Cristo veio e tirou, mas nós demos lugar ao inimigo, e o pecado está a entrar no mundo, e isto tudo está a acontecer. Você ainda diz, ai, não há Deus. Há Deus, amados, mas Deus tem os seus termos. Né? Deus não vem para fazer a tua vontade, você que tem que fazer a vontade de Deus. Deus não vai dobrar o joelho a você, você que tem que dobrar o joelho a Deus. Então tem que inverter o valor, já aguenta o coração e sujeite-se a Deus, resista ao diabo para que ele fuja de você, e eu também vou fazer o mesmo. Amém? Derrama sobre nós o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em nosso coração. Reavivamento, Senhor, precisamos derramar sobre as tuas igrejas o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito em meu coração. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Um bem-aja.
Eu oro para que esta mensagem ela vá e prospere para tudo quanto é enviada. Deus abençoe a sua congregação. Eu decreto falência total a todas as investidas dos portões do inferno contra todas as igrejas de Cristo, contra esta igreja de Cristo, porque está escrito que os portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre todas as igrejas de Cristo, todas aquelas que tomam o nome de Jesus Cristo, e cancelo. E que o sangue poderoso de Jesus vá como espada de dois gumes e cancela agora todo o portão do inferno, toda a vontade do homem, cancele toda a vontade do inferno, cancele toda a vontade das trevas, cancele toda a vontade de maldição, cancele toda a vontade do pecado e lava e purifica, santifica, regenera e salve, Senhor, a tua igreja para a tua honra e glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.